Que gente. legal. Ela vai lá comigo porque eu quero. Espaço vascular. Espaço vascular, O isso que é mesmo. a clínica? O espaço vascular é uma clínica dedicada ao tratamento de doenças venosas e linfáticas, basicamente. O que é isso? Seriam as varizes, tromboses venosas e os inchaços, digamos assim, para ficar mais fácil, consequentes a distúrbios dos linfáticos, que podem acontecer, por exemplo, em mulheres que tratam câncer de mama, por exemplo, e ficam, depois de uma radioterapia, com o braço inchado. Aquilo é o que se chama de linfedema. Sim. Isso ocorre também nas pernas. Mais comumente eu trato as pernas das pessoas. Então, pessoas que tiverem infecções de perna e que essas infecções são, como é que é, recorrentes, digamos assim, voltam e tal, as famosas erisipelas. Sim. Não sei se já ouviu o Sim. termo, mas é uma coisa comum, né? E principalmente no verão, que as pessoas vão à praia, não sei o quê, machucam a perna e tem essas infecções. Se essas infecções se repetirem, há uma lesão de vasos linfáticos. Vasos linfáticos são vasos muito delicados, que existem logo abaixo da pele, né? E que, se comprometidos, levam a pessoa a ter um edema muito grande, um inchaço muito grande da perna. Então, a clínica basicamente trata Sim. dessas doenças e a mais comum delas, as varizes. Antes que eu converse com o Dr. Paulo Egídio, vou fazer uma pergunta para o senhor que pode parecer fora de... Né? Acho que o senhor nunca ouviu. Até que ponto as pessoas, o leigo, associa cirurgião vascular com veias, com varizes? O termo vascular. O termo vascular O termo vascular, praticamente, todo mundo identifica com a doença, com as varizes. Sim, é isso aí. Sim. Mas a especialidade é um pouco mais ampla, né? Então, por exemplo, Perfeito. existem as doenças arteriais também, a aterosclerose é a doença básica, né? Que praticamente dá 3 comprometimentos. O acidente vascular cerebral, que é o Sim. problemas sérios de limitantes, as pernas, que dificultam o indivíduo a andar, principalmente, ou podem levar até perda de perna, principalmente nos diabéticos, né? E o mais comum deles que é o infarto do miocárdio. Mas só que o infarto do miocárdio é mais para o cardiologista, não é? Nós tratamos a circulação por isso que fora eu do coração. sobre o vascular. Né? Isso, as pessoas, Existe uma relação muito grande entre a cardiologia, por Sim, exemplo, bem e a doença vascular. Como existe também, daí uma outra coisa que é interessante, quer dizer, a doença venosa, as varizes e a dermatologia, porque as repercussões das varizes são para a pele. Sim. Então, a gente tem muito contato também com os O senhor dermatologistas. está complicando muito, vou mudar de médico. Não. Doutor Paulo Egídio, prazer tê-lo aqui. Muito prazer. O senhor é andrologista e urologista, é isso? A urologia é a especialidade que cuida de rins, o aparelho genital, e a andrologia é uma subespecialidade dentro da urologia. A andrologia não é considerada uma especialidade, é uma subespecialidade. E a andrologia se dedica mais aos testículos, ao pênis e à próstata. E o teu livro que faz sucesso, Como Cuidar do Seu Melhor Amigo. A gente imagina que seja um veterinário que escreveu esse livro. A ideia do tema do livro é tornar o assunto mais leve. Sim. E se você levar esse livro, para onde você levar, você não ter nenhuma vergonha de expor o título. Sim. Né? Mas todo mundo sabe que é bem o aceito. melhor amigo, Sim, né? sim. Que melhor não é amigo. o cão. O melhor Muito amigo bem. do homem é o cão. Sim. Só que aqui é o não cão. Como urologista, agora é fácil de
de identificar quem é o melhor amigo, que não é o cão. É. Mas isso é universal, essa questão. Eu já comentei com colegas na América do Norte, na Europa, eles entenderam o tema do livro relacionado a pênis. Talvez tenha pênis, testículos, próstata. E talvez tenha a relação que, por ser urologista, talvez teve um viés aí, né? Doutor José Eduardo Lutaif, é isso? Isso mesmo, no Taif Dolce. Prazer tê-lo aqui, doutor. Prazer é todo meu estar de volta e estar aqui com seus ouvintes, telespectadores. O senhor é otorrinolaringologista. Exato. Quando tem um... Um nome comprido, né? É mais fácil falar ouvido, nariz e garganta. E estamos numa época própria para esses problemas, para o aparecimento desses problemas? Na verdade, essa época vamos dizer, transição para a chegada do verão, primavera, verão, é muito comum as doenças de vias respiratórias, especialmente porque ocorrem ainda mudanças bruscas de temperatura. Muitas vezes nós temos no mesmo dia grandes variações e nós sabemos que os extremos, tanto o calor excessivo quanto o frio excessivo, é muito prejudicial para a nossa garganta e para o aparelho respiratório. Os extremos facilitam a proliferação de micro-organismos, sejam bactérias, vírus ou fungos, e isso propicia realmente o aparecimento de doenças nessa área de vias aéreas superiores. Doutor José Eduardo, a semana passada, no meio da semana passada, nós tivemos um dia com uma oscilação terrível de temperatura, algo assim que começou no meio-dia com 30 graus e 6 horas da tarde com 20 graus. Isso é uma oscilação muito alta, não é? Por isso que a gente diz que o nosso clima é bastante diferente de outros, onde é gradativo, tanto o aumento quanto a diminuição de temperatura. Como é que a gente enfrenta essa oscilação? Primeiro, uma brincadeira. Nós, otorrinolaringologistas, temos convênio com São Pedro. Quando o consultório começa a ficar fraco, a gente pede essas oscilações, porque aí, realmente, no dia seguinte, o consultório está lotado, porque não há quem consiga resistir. Em primeiro lugar, justamente porque as pessoas não saem preparadas de casa para essa oscilação de temperatura. Se você for ver um europeu, normalmente sai de casa com o equipamento adequado. Nós normalmente saímos de manhã, às vezes, com uma manga de camisa ou uma roupa leve e vai voltar para casa às 7 da noite, 8 da noite, com uma temperatura, como você disse, 10 graus a menos. Então, o que a gente recomenda, como procurar evitar que essas transformações, essas mudanças de temperatura tão bruscas afetem a nossa saúde, a primeira coisa é a hidratação. Tomar bastante líquido, estar sempre com alguma coisa, tomando a sua aguinha, como aqui nós estamos mostrando. É importante que você hidrate a sua garganta. Em segundo lugar, que você evite os abusos. Então, não é porque está muito calor que você vai entrar dentro de uma máquina de gelo ou de uma sorveteria e fica só fazendo isso. Está errado, não é por aí o caminho. E procurar, sempre que possível, ter uma roupa adequada. Então, uma cidade como São Paulo, nesta época de primavera, acontecem as mudanças. Então, carregar uma roupinha, uma blusinha um pouco mais adequada, especialmente para quem se expõe a ambientes de ar-condicionado. Doutor Zé Eduardo, eu ia abordar exatamente isso. Nós estamos aqui num ambiente onde o ar-condicionado é imprescindível por causa do equipamento, né? Eles são mais importantes do que a gente, lamentavelmente, né? Mas existe algum procedimento com relação a isso, ar-condicionado? Eu, nos últimos poucos anos, trabalhei em estúdio onde é sempre assim, né? O ar-condicionado. Aí, de uns tempos para cá, começaram a falar sobre limpar ar-condicionado, que há 30 anos ninguém sabia que isso era preciso. Não estou falando de muito tempo. Não. Né? Eu acho assim,
antes de pensarmos na questão da limpeza, que eu vou entrar nisso já, eu vou voltar a frisar. As pessoas que trabalham em ambiente de ar-condicionado têm que ter a hidratação. Então, o seu copo de água, no seu caso, que trabalha permanentemente com isso, tem que estar o tempo todo hidratando a sua mucosa, porque os cílios que protegem o nosso aparelho respiratório, a nossa garganta, eles dependem da movimentação, dependem do batimento adequado. E se você tiver uma garganta desidratada pelo ar-condicionado, que habitualmente provoca isso, a desidratação resseca a mucosa, você vai estar muito mais propenso a infecções de vias aéreas, por qualquer micro-organismo. Hoje já existem aparelhos que vêm com a umidificação adequada, mas assim mesmo, não é o suficiente. E é evidente que, especialmente em ambientes onde existe um sistema de ar-condicionado fechado, que você não tem a janela, é tudo fechado, aí é mais importante ainda o sistema de limpeza, porque aí a transmissão das doenças acontece de uma maneira mais efetiva mesmo. O senhor é o doutor José Eduardo, mas o doutor Eduardo Toledo, que é cirurgião vascular. Eu só queria fazer um comentário sobre esse negócio do ar-condicionado. Preciso. Sabe o que não. Existe por exemplo, o meu consultório, a gente faz procedimentos no consultório, que seria o tratamento das varizes e tal. Uma das exigências da Anvisa, não é isso? É que seja tudo fechado, hermeticamente fechado. A gente não pode ter janelas abertas. Não pode ter janela. E ar-condicionado o tempo inteiro. Olha, é realmente difícil. Eu acho que até para as pessoas mesmo. Quer dizer, e essa a ideia de ter manutenção do ar-condicionado constantemente, etc. Tudo. Eu sofro com essa história, porque a gente acaba esquecendo a gente mesmo de tomar água. Passa o dia inteiro trabalhando para lá e para cá e se Mas esquece, o que eu ia perguntar exatamente, eu fiz a pergunta para o doutor José Eduardo, mas o senhor, doutor Eduardo Toledo, que é cirurgião vascular, essas oscilações de temperatura também têm problemas, causam problemas? Não é que causam problemas assim. Agravam? Né? Agravam os problemas. A pessoa sente mais. Digamos, quem tem varizes, que é um dos problemas que é o mais frequente na nossa área, né? As elevações de temperatura fazem com que a pessoa tenha mais inchaço de perna e mais sintomas de perna, quer dizer, mais dor na perna, mais desconforto na perna, sabe? Então, esse é um dos problemas. Agora, as temperaturas muito frias também agravam outro problema, Sim. que é o problema da aterosclerose. Quer dizer, uma é que o sangue, as varizes, o sangue fica parado lá na perna, ele não volta para o coração. Na aterosclerose, por exemplo, o sangue não chega ao membro. Então, a extremidade, principalmente, as pontas dos dedos, principalmente dos pés, não tem uma nutrição adequada e não tem um aporte sanguíneo adequado. Então, no frio, a pessoa passa mal também. O pé fica mais frio, mais desconfortável e, às vezes, tem dor por causa disso. Causa dor? Pode causar dor. Doutor Paulo Da Egídio. pessoa doente, claro. Né? Não, estamos falando, não é num quadro saudável. Não, estamos falando claro. daqueles que os procuram, né, com problemas. Doutor Paulo Egídio, o melhor amigo tem problemas também com temperatura? Em ambiente muito frio, Ele vai encolher, desaparece. ele vai desaparecer. E é uma queixa frequente, né? Em relação a pênis pequeno. Sim. Então, ambientes, é óbvio que com roupa não teria o problema, né? Mas esse é um problema gravíssimo. É. Né? O homem lida muito mal, né? Com a retração do pênis. Sim. Mesmo o pênis flácido. Sim. Que a gente imagina que no homem não dá importância, mas dá muita importância em relação a tamanho flácido também. Acho que o senhor não conhece bem os homens, hein? Conheço, olha. Quer dizer, se dá importância, dá total importância. Principalmente numa cultura machista como a nossa. Né? Onde o tamanho, teoricamente, é desempenho, né? É um grande documento. É. Né? Doutor Eduardo Toledo, o que é método espuma? Imagino que seja para tratamento de varizes. Não, exatamente. Isso é uma alternativa ao tratamento cirúrgico. O que acontece? Varizes é uma doença muito comum no nosso meio. No Brasil, existe uma estimativa que 35% da população adulta tem a varizes. Imagine 35% das pessoas acima de 20 anos de idade, ou
se a gente pegar os eleitores brasileiros, que são 140 milhões pela última vez que eu vi, dá uns 50 milhões de pessoas aí com a doença, né? Então, e outra característica da doença, porque todo mundo fala, olha, não adianta tratar varizes porque varizes volta. Não é que não adianta tratar. Tem que tratar para manter uma perna saudável. Mas a característica da doença é essa mesma. A doença a gente não conhece, não sabe exatamente por que a pessoa tem, então a doença pode retornar. Então, a ideia é ter um tratamento que deixe a pessoa o maior tempo possível sem doença. Tratamento clássico da doença crônica. O que o senhor coloca aí é algo que não existe uma causa específica sobre essa doença? A gente não conhece, não existe o que se determine assim, Porque como, por exemplo... eu tenho varizes. Por que eu tenho? Por que eu tenho? Esse é um grande problema. Primeiro porque eu tenho uma herança aqui atrás. Genética. Geralmente é geneticamente determinado. Existe uma característica, uma herança nessa história das varizes. Então é comum a história familiar. O pai, a mãe, o avô, etc., vem com varizes. Tem uma outra coisa que anda me chamando a atenção, porque agora me dedico mais isso, né, a esse problema especificamente, as pessoas que têm úlcera de perna. É comum ver histórias na família de que a avó teve ferida de perna, o pai teve ferida, ou a mãe teve ferida de perna. Então, aumenta o risco na pessoa de ter ferida de perna, quer dizer, uma complicação tardia das varizes. O senhor disse Então, essas de coisas... erisipela instantes. Erisipelas são infecções que podem estar associadas às varizes, né? Sim. Por exemplo, no verão, como nós comentamos aqui, que as pessoas vão à praia, principalmente, a erisipela aumenta a sua frequência porque a pessoa machuca a perna, faz um ferimentozinho bobo, às vezes, e entra o germe ali, e é uma infecção bacteriana que ocorre. Então, quem tem varizes, por exemplo, que tem uma perna inchada, tem maior facilidade de vir até essa infecção. Mas, então, eu estava falando, quer dizer, é uma doença comum, frequente, e cuja característica é a recorrência. Então, imagine tratar 50 milhões de pessoas. 70% dos médicos brasileiros ainda usam o tratamento cirúrgico como preferencial para tratamento de varizes. Isso é uma coisa que vem ao longo do tempo e se mantém. Por quê? Porque é o tratamento que deixa mais tempo sem doença. Então, é possível a pessoa ficar sem varizes durante 10 anos após uma cirurgia, né? Então, o resultado seria fantástico mesmo. Agora, não dá para operar todo esse contingente de doentes. 25% da população, o senhor colocou aí. 35%. 35%. É, numa estimativa que a gente tem feita em meio urbano e rural, na área de Campinas e Sorocaba e tal. Dá mais ou menos isso. Então, a ideia é ter um tratamento mais simples, que não precise de uma equipe cirúrgica, hospital, anestesia, essa coisa toda. E aí, a escleroterapia, o que é a escleroterapia? As mulheres conhecem bem essa história, porque são aquelas injeções nos vasinhos, né, para tratar... Basicamente, é um tratamento estético, né, para deixar as pernas bonitas. Mas, na Europa, isso é um tratamento também aplicado às veias de grande calibre, aos grandes varicosos. O grande problema é que esse tratamento, até pouco tempo atrás, não tinha grande prestígio, porque não tinha o mesmo resultado da cirurgia. Quer dizer, a pessoa retornava a ter varizes muito cedo, em 2, 3 anos. Aí, um indivíduo sacou o seguinte, que as drogas usadas para fazer esse tratamento, algumas delas, são detergentes. Detergentes quer dizer, como sabão de cozinha. Então, é possível misturar com um pouco de gás carbônico, uma mistura de gás carbônico e oxigênio, ou o ar ambiente mesmo. Mistura-se numa proporção adequada, agita-se e obtém-se uma espuma. O que acontece com essa espuma? Eu gosto muito da comparação, parece meio estranho isso, mas o colarinho do chopp. Então, quando a gente vê o colarinho do chopp... é uma coisa interessante. A gente vê aquela espuminha e que, se a gente deixar o copo em repouso, aquela espuminha vai liquefazendo e vira líquido de novo. Exatamente o que acontece. A gente prepara essa espuma, se a gente deixar ela parada ali na seringa, ela vai virar líquido de novo. Mas se a gente injetar rapidamente enquanto espuma, ela não se mistura com o sangue. Então, a droga não se mistura com o sangue e atua diretamente na parede da veia. Com isso, a gente consegue um efeito cirúrgico, digamos assim. Quer dizer, a gente consegue, com menos droga, atuar na parede da veia de uma forma a provocar uma destruição importante. Então, com essa é simplesmente a forma de injetar, fazer da droga uma espuma.
Na hora que se consegue fazer isso, a gente consegue o resultado comparável ao da cirurgia, quer dizer, um longo tempo sem doença. Doutora Flávia Lira Diniz, prazer tê-la aqui. Prazer meu voltar aqui. Que bom. A senhora é dermatologista Sim. e estamos numa época, a gente já conversou aqui com o doutor Eduardo, doutor Zé Eduardo, doutor Paulo Egídio, uma época de uma alteração de temperatura, não é? Uma mudança de estação, que é a estação que todos nós gostamos está chegando. Tem prevenção para a gente chegar no verão com a pele bonita como a da senhora? Eu até gostaria de dizer uma coisa. Frente ao professor José Eduardo, eu sou otorrinolaringologista, Sim. e me especializei em plástica facial e depois eu fiz dermatologia. Então, a gente, graças a Deus, com muito orgulho, trabalha na mesma área, não é isso? Realmente é uma época muito procurada, a época de felicidade, a época de alegria, está todo mundo bronzeado, né? E o bronzeado significa saúde e realmente até uma estimulação de endorfina. O senhor entende melhor do que eu, não é isso? Mas tem riscos e isso que a gente tem que se preocupar. Eu costumo dizer assim, você escolhe, ou você vai ser sensual ou você vai ser elegante. Eu opto pela elegância, que é o quê? Não está tão queimada, tostada, que é o que o pessoal faz. Eu digo assim, você ficar parada na praia, aquilo não existe mais. Antigamente o pessoal colocava, quando eu era mais jovem, era Coca-Cola com parafina, misturava e colocava e pronto. Hoje não, hoje, graças a Deus, as pessoas estão mais orientadas, né? Então, Essa mistura aí deve ter é uma bomba atômica, mas pode ter certeza deve que ter causado lesões no número grande. impensável de pessoas. Uma coisa que eu fiquei impressionada, tive a oportunidade, na ocasião, de estar no Rio Grande do Sul, e como o pessoal lá, que é muito mais branquinho, tem muito mais exposição, tem muito mais, não exposição, mas uma sensibilidade maior, uma facilidade maior para o câncer de pele. Um exemplo, enquanto eu sou paraibana, lá no Nordeste, ter um câncer de pele é um escândalo. Lá no Rio Grande do Sul, o pessoal fala, não, eu já tirei 3, como se não fosse nada. Então, assim, além de envelhecer, o maior perigo que nós temos e que temos que cuidar é com as lesões, os cânceres, que tem mesmo. Por que eles estão mais sujeitos a câncer de pele do que outros brasileiros? Acho que eu posso colocar dessa forma. Isso, porque eles têm um número menor de melanina, que é uma certa proteção que nós temos. Então, assim, quanto mais moreno, o negro ele tem uma chance muito menor de ter câncer de pele do que um ruivo ou mesmo aquele bom alemão, o gaúcho. Aí vem na esteira do que o doutor Eduardo colocou sobre varizes, tem a carga genética? Também, isso aí sempre conta. Mas, assim, você não pode afastar, é aquela história, não é porque você fuma que você não vai ter que você vai ter câncer de pulmão. Há uma chance maior de ter. Então, se você tem um histórico na família de câncer de pele, e você é branquinho, e você se expõe ao sol, você está dando sorte ao azar. E provavelmente você vai conseguir o que está procurando. Está procurando, não é isso? Exatamente. Doutor, por que o senhor balança a cabeça? Eu gostei da história da Coca-Cola, é do meu tempo isso, olha. É do nosso tempo e não era na praia. Não, e mudou completamente essa história, né? Porque as pessoas hoje se protegem muito mais, eu acredito, com esses protetores que existem atualmente, né? E dão um conforto astronômico. Pelo menos eu me lembro que eu tenho a pele relativamente escura, não me diria assim um mulato, mas bem moreno e tal. E quando era jovem, aguentava o sol para chuchu. Agora, primeiro que eu já não aguento mais ficar no sol como ficava. E sem protetor, então, é impossível, né? Mas nós temos muitas opções, desde os protetores líquidos, tem protetor por via oral, tem roupas por via oral. É só manipular, e de boa qualidade. Roupas, não vou citar assim, algumas marcas, por não ter conflito de interesse, mas roupas com proteção. E assim, não é mais roupa antigamente, era roupa de quem estava doente, que você saía feio. Não, agora é roupa transada, roupa legal. Então, assim, hoje em dia, se cuidar, graças a Deus, está na moda. As pessoas querem mais se cuidar. Antes que eu converse com o Dr. Paulo Egídio, que é autor do livro Como Cuidar do Seu Melhor Amigo, que não é o seu cão, o nosso contato com o Dr. Letísio, que é cirurgião plástico. Dr. Letísio, boa tarde. Boa tarde, Jacopé. Como é que você está? Tudo bem. Dr. Letísio, podemos falar sobre tatuagens? Tatuagem agora está na moda, né?
mas nesse período de verão, parece que a tendência aumenta, mas também há o arrependimento. E aí se procura especialistas como o senhor, cirurgião plástico, para removê-las. Isso é possível? Olha, Jacopé, é assim, a tatuagem é um problema, entre aspas, para quem se arrepende, né? Porque aqui no nosso serviço, quem faz esse tipo de procedimento é minha esposa, que é médica também. E, veja, é um grande problema, porque, por exemplo, você faz tatuagem de várias cores, uma tatuagem profissional. Uma tatuagem profissional, ela tem uma penetração do pigmento de tinta até uma determinada profundidade. Então, você consegue com mais precisão fazer... a gente usa um laser que se chama o Neodymium Yagi Q-Switched, que ele é chaveado, ou seja, ele tem uma velocidade muito grande de penetração. Então ele acaba rompendo o pigmento de hemoglobina da tinta e faz com que essa tinta seja fagocitada. E você tem um problema, que são algumas cores de tinta, entende? Uma cor amarelo bem clarinho, uma cor branca, uma verde bem clarinha. Essas são de difícil remoção, porque o comprimento de onda do laser, ele acaba não conseguindo atingir com tanta eficácia. E também tem aquele problema, Jacopé, da sobretatuagem, né? Às vezes, de vez em quando, a gente tem uns pacientes que fazem isso. Ele se arrepende de uma tatuagem que fez e vai lá e faz uma sobretatuagem, ou seja, ele faz uma tatuagem com uma cor mais intensa e colocando um maior volume de pigmento de tinta. Então, é um problema, porque a pele fica extremamente saturada de pigmento de tinta. Então, isso dá uma dificuldade maior para a remoção da tatuagem. Agora você fala, não, se eu tentar remover minha tatuagem, a minha pele vai ter o que a gente chama em medicina de restitutio ad integrum, ou seja, você vai ter a pele exatamente do jeito que ela era antes de fazer a tatuagem, pouco provável que não. Sempre vai ficar algum ou outro pigmento de tinta, sempre pode haver uma pequena lesão do tecido cutâneo que deixa o tom de pele um pouco modificado, e muitas vezes, devido a essas sobretatuagens, essa inundação de pigmento de tinta no tecido cutâneo, você acaba fazendo uma certa lesão na pele com o laser. Então você tem um aspecto assim, um pouco modificado da textura da pele e da coloração da pele. Agora, fazer uma cicatriz para tirar uma tatuagem não vale a pena, porque principalmente dependendo do tamanho da tatuagem é impossível você fazer isso. Então, Zancopé, eu acho que a melhor conduta para o tatuado é pensar bem antes de fazer a tatuagem, tentar fazer a tatuagem não no impulso, entende? E experimentar de início uma tatuagem pequena para ver se ele gosta daquele tipo de artefato, entre aspas, no seu corpo, para que depois não venha o arrependimento. Às vezes você vê um ombro inteiro, um braço inteiro, uma perna inteira tatuada, aí a pessoa fala, agora me arrependi, não quero mais, e vou remover. Não é bem assim, Zancopé. Existe um preço, entre aspas, de várias sessões de tratamento, uma certa modificação do tecido cutâneo. Então, não é tão simples. Então, a gente sempre tende a recomendar para as pessoas. Pensem bem antes de fazer uma tatuagem, porque nem sempre você consegue remover todo, principalmente se forem algumas áreas delicadas, como próximo a olho, próximo até onde tem a pele muito sensível, aí fica mais difícil ainda. Então, pensem bem antes de fazer uma tatuagem. E falar para você que em novembro nós faríamos uma remoção de tatuagem e ele estaria apto para o verão, é bem difícil, hein? Bem difícil.
Letícia, eu agradeço mais uma vez tua gentileza com o Gente que Fala. Uma boa tarde, um abraço. Para todos. Que Fala retornará em instantes. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Olá, meu nome é Lucas e eu vou contar minha história para vocês. Eu sempre tive um sonho, me aventurar e conhecer o mundo. Quis desvendar os mistérios da terra, navegar em alto mar, ganhar o céu. Era tanta vontade de fazer tanta coisa que eu nem sabia por onde começar. Foi quando descobri que, antes de tudo, eu ainda tinha um grande desafio pela frente. Eu precisava nascer. Não dava para realizar meus sonhos preso na barriga da minha mãe. Eu queria começar a aventura da vida o quanto antes. Forcei tanto que consegui. O problema é que fiz isso cedo demais. Não estava pronto. E outra vez, fiquei preso. Eu era menor do que imaginava. Como ia conseguir realizar os meus sonhos daquele jeito? Fui perdendo as esperanças. Foi quando descobri que tinha uma coisa que podia me ajudar muito: leite materno. Mas a minha mãe ainda não podia me dar. E com a doação de outras mulheres, eu poderia ser salvo. E foi assim, com a ajuda delas, que eu consegui crescer e ganhar força para a aventura da vida. Inclusive, essa aventura não pode parar. Precisa ser aproveitada a cada segundo. E você também pode fazer sua doação compartilhando essa postagem. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde, Governo Federal. Acompanhando Gente que Fala, Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Conosco hoje, cirurgião vascular, Dr. Eduardo Toledo Aguiar. Também a dermatologista otorrinolaringologista, dermatologista, como eu anuncio? Flávia Lira Diniz. Doutora Flávia Lira Diniz, abreviou tudo. Otorrinolaringologista, Dr. José Eduardo Lutaif Dolce. E também o andrologista, urologista, Dr. Paulo Egídio. Dr. Paulo Egídio, tivemos o Outubro Rosa, agora Novembro Azul. Realmente consegue se conscientizar o cidadão, o homem, sobre a importância dessa campanha? Olha, é um O senhor que é objetivo. especialista na área, eu gostaria de saber se existe. Porque para a mulher é mais simples, né? É mais fácil, a gente
cresceu acompanhando todas essas campanhas, tal. Agora, de repente, o homem começa a ser conscientizado sobre isso. E eu sempre digo que o homem tem 2 médicos na vida, né? O pediatra e o geriatra. E esse intervalo é difícil, a não ser que tenha problema. Mostrar para o senhor meu vasinho aqui, sabe essa? Não, problemas de garganta também. Ou se eu ficar rouco, fico desesperado. Mas eu imagino, eu tento imaginar realmente o sucesso desta campanha, a conscientização dos homens num país, talvez não sei, não posso fazer essa avaliação, mas no Brasil é um país machista, né? E o homem procura menos o médico. O homem não procura. Vive em torno de O homem 7 não anos procura. menos que a mulher. Sim, Porque não tem esse otimista. hábito de fazer medicina preventiva, né? sim. E a gente procura, essa campanha, ela vem com o objetivo de conscientizar que o homem, ele é provedor, ainda a maioria das vezes o homem é provedor, mas se ele não se cuidar, a expectativa de vida dele é menor que a mulher, vai morrer antes, ou vai sofrer com as consequências de uma doença avançada, que principalmente é o câncer de próstata, é o câncer mais importante com o envelhecimento para o homem. E agora, essa campanha ela não pode ser restrita só à próstata. O homem não é só próstata. Tem que divulgar a saúde do homem. A saúde do homem é um completo bem-estar físico, psíquico, ter uma ereção normal, uma capacidade de relacionamento adequada. A disfunção erétil, a gente estava falando em porcentagem, o problema de ereção acomete mais da metade dos homens a partir dos 50 anos de idade. Agora, e o homem demora 3 a 5 anos para procurar uma ajuda por uma disfunção erétil, problema de ereção. Imagine a próstata, que ele não sente nada. O homem não conta umas coisas dessas. Como é que vai chegar para o senhor e falar, doutor, eu estou com um problema de ereção? Então... Que é isso, doutor Paulo? Então, não mas pode. aí que ele vai perdendo a questão de relacionamento, ele vai se anulando. E essa campanha é para cuidar da próstata, é para cuidar do seu problema de ereção, do seu problema de ejaculação, hormonal. O hormônio cai com a idade. Não é só a mulher que tem queda hormonal. O que eu, sem qualquer ironia, o que eu vejo realmente de produtivo nesta campanha Novembro Azul é a conscientização dos homens, não apenas para a próstata. Sim. E eu espero que esse objetivo seja alcançado, ainda que se demore algum tempo. Porque homem não vai ao médico. Homem só procura aqui o vascular quando a coisa está muito feia. Né? Homem só procura o otorrino quando não consegue mais falar. E homem só procura, lamentavelmente, só procura urologista quando está falhando demais. Posso até, assim, eu sei que eu sou suspeita para falar, ou quando ele tem uma boa mulher do lado dele. Porque eu tenho certeza que aqui no consultório de todos os 4, normalmente o homem vem assim, não, eu não queria, mas ela está me enchendo o saco, ela está me irritando, ela está cobrando, e aí é a mulher que leva. Então, assim... Não, é bom. Por favor. Não estou pedindo que os senhores confirmem seu. Mas eu repito sempre aqui no Gente que Fala que nós não temos cultura de prevenção. Então, o doutor Eduardo citou aí o doutor Zé Eduardo citou, né, problemas muito simples, né, de hidratação, e não passa pela cabeça da gente que a água aqui que a gente, enquanto estamos conversando, beba água, é tão simples, né? O doutor Eduardo também citou problemas que podem ser solucionados com atitudes muito simples, mas isso não cabe, isso é prevenção. Pois não. Pois não, doutor. Pegando o chavão da doutora, a ideia do homem ir com a mulher, isso lá no meu consultório é uma coisa relativamente comum. Porque o homem, por exemplo, varizes é uma coisa assim que os homens encaram com frescuras de mulher, sabe? Uma coisa que é meio só um problema estético. E pode ser uma doença séria com o passar do tempo. Ele pode ficar limitado ao trabalho. E é essa história. Existem levantamentos aí do Ministério da Saúde mostrando 14ª causa de afastamento do trabalho,
E está entre as 50 causas de aposentadoria por invalidez, quer dizer, é uma doença que precisa tratar. Agora, um outro problema que seria as doenças arteriais, que a gente falou aí, por exemplo, os homens mais comumente têm infarto do miocárdio que mulheres. Agora as mulheres estão empatando, porque começaram a adquirir uns certos hábitos, sabe, de fumar, bonito, ficar elegantes e tal. Espero que estejam deixando, mas não é verdade? Mas então determinados hábitos aí que eu acho que predispõem até cânceres de bexiga, etc., com o hábito de fumar, né? Envelhecimento precoce, tudo isso. Eu até brinco com as mulheres que vão lá que, não, você tem a cara boa, você não fuma, né? E realmente acontece isso. E quando vai que você fica com a pele mais enrugadinha, não sei o quê, pode contar, fumante veterada, aquelas coisas. Quer dizer, são coisas que chamam a atenção da gente, são hábitos que precisam ser mudados mesmo, que eu acho que aí vem uma campanha desse tipo, né? E a história das mulheres trazerem. Às vezes as mulheres se impressionam muito com seus maridos, talvez por falta do provedor, sei lá como é que é essa história, mas e leva, não, precisa dar uma olhada nele, e às vezes realmente não é nada de importante e tal, mas que a mulher tem um fator importante aí, tem. No consultório do otorrino, uma das causas mais frequentes da mulher levar o homem é o ronco. Com certeza. Isso é raríssimo o homem sentar na frente de um otorrino, eu vim aqui por causa do ronco. Não. Quando tem o casal, você pode ter certeza que o ronco está envolvido. Porque o problema do ronco afeta o cônjuge, ou a cônjuge, o parceiro, a parceira. Raramente quem ronca se sente o seu problema, a não ser em situações que a gente pode comentar depois sobre isso. Eu, por exemplo, não ronco, eu nunca ouvi. Ninguém Nunca ronca, ouviu, é né? impressionante. As mulheres acompanham os maridos, doutor Paulo Egídio? Acompanho, cada vez mais elas que agendam, elas vão. E a mulher, ela tem... O homem com problema de ereção, a leitura que a mulher, a grande maioria, faz é que ele não me ama mais, ele não me deseja mais, ou ele tem uma outra parceira. Quando, na verdade, ele está enfrentando um problema Pode de ser dificuldade de verdade ereção. Não se descarta, né? Mas é a exceção. E a Sim. mulher interpreta justamente essa outra questão. E isso vai causando em detrimento do relacionamento. E isso vai gerar divórcios, separações. E é triste saber que o homem demora 3 a 5 anos para procurar ajuda nessa área e resolver um problema erétil, um pênis curvo. Sabia que o pênis diminui de tamanho ao longo da vida? Isso Na grande começa a me maioria das vezes. preocupar. Daqui Essa a é pouco uma- eu passo pela essa é uma fase, outra- porque temos duas fases, preocupação e desespero. Né? Daqui a Então. pouco eu passo pela fase do desespero. Essa é Mas uma vai outra ficar questão. tenso, né? Agora você ficou preocupado, hein? Eu senti. É uma questão que o pênis, quando vai sofrendo menos vascularizado ao longo da vida, após uma cirurgia da próstata ou a própria disfunção erétil, que oxigena menos o tecido dentro do pênis, ele vai sofrendo fibrose, cicatrizes, e esse pênis vai ficando menor. Felizmente, a gente consegue recuperar num tratamento cirúrgico. Cirurgia, sempre cirúrgico. Para recuperar tamanho, Sim. quem perdeu o tamanho. Mas antes de chegar a esse ponto, se ele enfrenta a disfunção erétil e trata convenientemente essa disfunção erétil, ele vai oxigenar melhor os tecidos do pênis e minimiza o risco de ter essa diminuição de tamanho. Inclusive, o tratamento do câncer de próstata, que o homem, primeiro, é fazer o diagnóstico precoce. Segundo, fez o diagnóstico precoce, os tratamentos são curativos, com a cirurgia ou a radioterapia. Agora, as consequências é para a questão da ereção, e o que, às vezes, o homem tem resistência em perder a ereção. Mas o problema erétil é totalmente contornável e tratável, seja com tratamento com comprimidos ou injeções, ou a própria cirurgia. O teu livro, Como Cuidar do Seu Melhor Amigo, que não é o seu cão, ensina tudo isso? Procuro ensinar, conscientizar. Não é ensinar, é conscientizar. O termo Conscientizar, é conscientizar. E informação, ela nunca é demais. Ela pode ser de menos, mas demais nunca. E o meu objetivo, eu publiquei muito na parte científica e como médico eu achei que deveria contribuir nessa parte para o leigo, para a sociedade. E coloquei esse nome do livro para tentar ser mais aceito, mais ameno
né? E que pudesse o pai dar para um filho. Eu vou dar um exemplo. O meu filho tem 11 anos. Ele comentou com os amigos dele na escola, e cada dia chegava uma lista: papai, hoje é para o Gustavo, hoje é para o João, e eu fazia uma dedicatória, e os meninos com 11 anos de idade já leram um livro, por exemplo. Então, não é um livro para falar de saúde masculina em todas as idades, que serve para o jovem, para o meia-idade, para o idoso. A mulher também tem interesse em ler, porque a mulher não tem que saber da saúde masculina. O exame de sangue substitui o exame de toque? Ou... Não. Não? O exame de sangue ele pode auxiliar. O exame de sangue ele é específico da próstata, mas não é específico do câncer. Então, a sua elevação não quer dizer que tem câncer. Mas o exame do toque é fundamental. A medicina não é feita só de exame laboratorial, ela é feita do exame físico, que é examinar a glândula e verificar se ela tem algum caroço. Então, o objetivo do exame de toque, que a glândula tem essa consistência da palma da mão, é a procura de caroços. Se tiver, não quer dizer que é um câncer, mas tem que afastar o câncer. Doutor José Eduardo Dolce, o ronco que o senhor citou há instantes, existe tratamento para ronco? Bom, vamos primeiro diferenciar. O ronco é um problema social. E existe uma outra entidade que se chama apneia do sono. Esse é um problema médico. Nem todo mundo que ronca tem a apneia, mas existe uma grande tendência dos roncadores terem também a apneia. Então, quando a gente fala do ronco propriamente dito, nos Estados Unidos é uma das causas importantes de divórcio, porque existem pessoas que roncam a uma altura próxima de uma britadeira. Nós sabemos que até 80 decibéis o ouvido humano aceita, tolera sem nenhuma lesão no seu órgão auditivo, na cóclea. Acima disso, a exposição prolongada gera destruição do órgão auditivo. O senhor está dizendo que um casal, se um Sim. dos dois ronca, ele pode afetar a audição do Também, cônjuge? além de todos os problemas, isso é fato, é verdadeiro, porque existem pessoas, existem decibelímetros para medir a altura de um ronco, pessoas que roncam acima de 80 decibéis, a 100, 105, que é um negócio... O vizinho tem que chamar o psil. Não, isso é verdade. As pessoas que... Hoje em dia é muito mais difícil, porque prédios, etc., mas coisas muito próximas, apartamentos pequenos, que hoje as paredes são meio tijolinho, a pessoa não consegue realmente dormir, é um negócio ensurdecedor. Então, o ronco, quando nós falamos só do ronco, claro que existe tratamento e existe cura para isso. O que precisa, isso é muito importante, é identificar aonde está acontecendo o ronco, o sítio do ronco. Pode ser, a causa não é uma coisa só. Então, tem pessoas que têm problema de nariz, tem pessoas que têm problema na garganta, pessoas que têm problema na base da língua, tem pessoas que têm problema de obesidade, que é a grande maioria, de sobrepeso, que facilita, porque isso atrapalha a movimentação de diafragma. Então, quando falamos de ronco, nós temos que saber aonde é o problema. Agora, muito mais complexo do que o ronco é a apneia. Essa, sim, ela pode causar transtornos na vida da pessoa, problemas vasculares, problemas cardíacos, por exemplo, arritmias cardíacas, problemas neurológicos, diminuição do apetite sexual, da libido, alterações visuais, alteração na pressão arterial. Então, é importante frisar que a apneia é uma doença evolutiva. Eu tenho uma apneiazinha hoje, não vou fazer nada porque não vai acontecer nada. Não, ela vai piorando. Ela vai aumentando. Vai aumentando. Então, um recado para os nossos telespectadores. Se você dorme as suas 7, 8 horas por dia e acorda como se não tivesse dormido nada, cansado, prostrado, durante o dia você dorme em qualquer lugar, está sempre, não tenho vontade, estou desanimado,
existe a possibilidade de você estar tendo a apneia do sono. Problema da apneia. E aí tem que procurar um especialista para ver. Doutor Eduardo Toledo Aguiar, o senhor que é vascular, nós temos ainda, estamos no finalzinho do Gente que Fala, mas o senhor disse há instantes que não há como imaginar por que as varizes surgem. Mas existe prevenção? Se eu não sei como ela vai aparecer? São dois tipos aí de prevenção. Uma prevenção seria a primária, quer dizer, quando você sabe a causa, que é a prevenção da dengue, por exemplo. Sim. Você sabe o que acontece, você acaba com o germe, mosquitinho com lá. mosquito, não sei o quê, você acaba com a doença. Varizes não existe isso, mas você previne as complicações futuras e retarda o aparecimento. Então, isso é uma coisa interessante. Por exemplo, varizes está muito ligada à obesidade, como falou o doutor aqui, que além do ronco, pode provocar as varizes, a obesidade, e a falta de exercício, a vida sedentária. Então, se a pessoa mantiver seu peso sempre elegante, dieta adequada e saudável, e exercícios, assim, rotineiros, o que eu quero dizer exercícios rotineiros, são pelo menos 5 vezes por semana, ou todo dia uma caminhada de meia hora, quer dizer, não é aquela história de, eu faço exercício no fim de semana, aquele futebol, olha aí, ó. Você tem cara de quem joga no fim de semana só. Mas isso realmente não é uma coisa que venha a prevenir, né? Sim. Mas o exercício constante e manter uma forma física adequada realmente retardam o aparecimento da varizes. Claro que depende da carga genética atrás, né? Mas... Doutora Flávia, finalzinho do Gente que Fala, se eu procurar uma cirurgia para corrigir o rosto, aquelas ruguinhas, para aproveitar o verão, dá tempo? Depende do objetivo do verão dessa pessoa. Tem pessoas que pegam o janeiro inteiro e vão para a praia, e tem pessoas que, infelizmente, tiram Natal e Ano Novo, ficam brincando e vão trabalhar. Então, depende da exposição que essa pessoa está se permitindo. O ideal é que não seja feito agora, porque a chance de, pelo hematoma, a exposição ao sol, você manchar a pele é muito maior. E sem contar que existem as complicações. Porque se toda cirurgia fosse, como a gente diz, lisa, você entra, opera, o paciente vai para casa, recebe alta, todo bonitinho, mas tem as complicações. Se fosse a cabine do Super-Homem, seria maravilhoso. Muito mais fácil, com certeza. Eu entro e já saio trocado. Mas tudo depende, acredito eu, que é muito da relação médico-paciente, do paciente ficar seguro com o que o médico está falando e o médico ficar muito seguro que ele vai tomar os cuidados indicados. Agradeço a tua gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala. Muito obrigada Muito pelo bom. convite. Doutor Paulo Egídio, como eu encontro o teu livro Como Cuidar do Seu Melhor Amigo que Não é o Seu Cão? Na livraria, Sim. na internet. Internet tem venda direta. Uhum. Como eu acesso? Pode acessar o drpaulo.com.br, é uma alternativa. Doutora, a senhora tem um endereço que possa acessar? O www.clinicafacial.com.br ou o meu direto, Flávia@clinicafacial.com.br. Doutor Paulo Egídio, repete o endereço. É drpaulo.com.br. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Eu Fala. que agradeço, muito obrigado. Doutor Eduardo Toledo Aguiar, tem uma forma de manter contato direto com o senhor, um e-mail, um endereço? Sim, por favor. a clínica tem um site que é o www, daí é espacovascular, porque é o S mudo e sem o cedilha, espacovascular.com.br. Aí tem o e-mail da clínica e tem todas as indicações e algumas informações sobre o tratamento das varizes, essa coisa toda. Grato por ter vindo ao Gente Eu que que Fala. agradeço. Doutor José Eduardo Dolce, um endereço que possa facilitar o acesso ao senhor? O endereço é dolce@uol.com.br. E foi uma alegria estar de volta aqui com vocês. Que possa retornar outras vezes. Muito obrigado. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, a redação Raela Brandão, Pedro Esquiavão, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.